A história de hoje é sobre o SBT. Então vamos começar, agora, o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT. É uma rede de televisão comercial aberta brasileira fundada em 19 de agosto de 1981 pelo empresário e animador de televisão Silvio Santos. A emissora surgiu após uma concorrência pública feita pelo governo federal para a criação de duas novas redes de televisão, sendo o SBT criado a partir de algumas concessões cassadas da extinta rede Tupi, sendo estas a de São Paulo, antiga matriz da rede Tupi, a de Porto Alegre e a de Belém, as antigas concessões da rede Tupi em Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, além da antiga concessão da matriz da rede Excelsior em São Paulo, deram origem à Rede Manchete, antecessora da Redete. A rede foi fundada no mesmo dia em que o contrato de concessão foi assinado, sendo que o ato foi transmitido ao vivo pela emissora, fazendo com que esse fosse o seu primeiro programa exibido, antes de adquirir as concessões das três emissoras que formariam o SBT. O grupo Silvio Santos já tinha desde 1976 a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, conhecido como TVS, o que foi um passo fundamental para dar vida ao SBT. Além do SBT, o grupo Silvio Santos também é formado por outras empresas de grande sucesso, como SBT Filmes, empresa cinematográfica, SBT Music, gravadora musical, SBT Vídeos na internet, SBT Licensing, licenciadora de marcas, Liderança Capitalização, responsável pela emissão do título de capitalização conhecido como Telecena, Jequiti Cosméticos, empresa de cosméticos, Hotel Jequitimar Hotelaria, entre outras. É a segunda maior rede de televisão do país, com 114 emissoras afiliadas, a 25ª no ranking mundial de 2012 e atualmente, a terceira mais vista do país em audiência. Durante grande parte de sua existência, ocupou a vice-liderança no ranking de audiência, exceto por 2 períodos, quando a Record tomou o posto, entre 2007 e 2015 e desde 2020, atualmente, se mantém como a segunda maior emissora do país, ficando apenas atrás da TV Globo. Possui ao todo 114 emissoras próprias e afiliadas em todo o território nacional, estando também disponível através de operadoras de televisão por assinatura cabo e satélite, pelo sinal aberto em antenas parabólicas e também através de streaming em seu aplicativo móvel Android, iOS e Windows Phone, em aplicativos para Smart TVs e pelo seu website. Também em seu site, a sua programação é disponibilizada em vídeo sob demanda gratuitamente, além de disponibilizá-la pelo site de compartilhamento de vídeos YouTube desde 2010. Em março de 2017, os 43 canais do SBT no YouTube acumularam 20 milhões de inscritos e 70 bilhões de minutos assistidos e, em setembro, tornou-se o maior canal de TV do mundo na plataforma, superando a rede britânica BBC em número de inscritos. A rede transmite em sua grade de programação os mais variados gêneros de produções, sendo que as suas produções próprias geralmente se destacam ao lado do entretenimento. Programas estrangeiros, principalmente as telenovelas produzidas pelas redes pertencentes ao conglomerado mexicano Televisa, compõem parte da sua programação. O SBT também possui horários destinados ao telejornalismo, produzindo 3 telejornais diários, um telejornal semanal e um programa jornalístico semanal. Para produzir seus programas, a emissora possui o CDT da Anhanguera, complexo televisivo localizado no quilômetro 18 da rodovia Anhanguera, em Osasco, São Paulo, ocupando uma área de 290,0 m². Este é o terceiro maior complexo televisivo em tamanho instalado na América Latina, sendo menor apenas que os estúdios da TV Azteca, no México, e os estúdios Globo. Recentemente, o SBT fez contratos milionários com a Conmebol para transmitir a Libertadores e a Copa América, atingindo recordes de audiência. Durante os primeiros anos, a programação do SBT apresentava as mesmas atrações da TVS, com pequenas alterações, preenchendo as 12 horas de programação obrigatória com filmes, desenhos animados como Pica-Pau, Papai,
Todos foram transmitidos no Show do Bozo. O programa é notado por ser um dos primeiros programas interativos da televisão brasileira. Em 16 de novembro estreava Show Sem Limite, com J. Silvestre. 2 dias mais tarde, estreava o telejornal Noticentro, que representava os 5% exigidos pela lei, e com o know-how da TVS, o programa Silvio Santos, que ocupava 10 horas da noite de domingo. Ainda em 1981, estreava Alegria 81, primeiro programa humorístico do SBT, juntamente com outro programa, o Reapertura, uma sátira à abertura política pela qual a política brasileira estava passando. No início da emissora, nasceu o viés popular da emissora com programas como Mousse Franco Show, O Homem do Sapato Branco, O Povo na TV e Almoço com as Estrelas. O SBT alcançou rapidamente uma posição de destaque em audiência, chegando a uma participação de 24% no seu primeiro ano de operação. A rede dirigia sua programação para classes sociais definidas como B2, C e D1, que representavam na época 61% da população. Em 1982, o SBT tinha 22 emissoras afiliadas e 2.500 funcionários. A estratégia teve êxito e o SBT passou rapidamente à condição de vice-líder do mercado. Aumentou sua participação em audiência para 30% no segundo ano de operação. Porém, a estratégia popular da emissora só obteve resultado na audiência. Enquanto o faturamento era baixo, a TV Globo continuava líder, mas diminuiu sua participação em audiência de 60% para 45%. A rede Bandeirantes ficava entre 7% e 8%. O SBT não passou de uma fatia de 5% do faturamento publicitário da televisão brasileira. Nesses 2 anos de existência, a audiência cresceu 25% e agregou 21 emissoras à sua rede. A guerra contra a Globo começou em 1985. Silvio Santos, em seu programa, simplesmente avisava aos telespectadores: logo depois da novela da Globo, vocês poderão assistir a um filme sensacional, Pássaros Feridos. Não precisa deixar de assistir a novela. Vejam a novela e depois vejam o filme. Em resposta, a Globo esticou o Jornal Nacional e a novela das 8. Rock Santeiro, o SBT exibia desenhos animados, esperando o encerramento da novela, e parava os desenhos animados pela metade para exibir Pássaros Feridos, que havia sido dividido em 5 episódios. O resultado foi satisfatório em São Paulo, 47% de audiência para o SBT, contra 27% da Globo. O SBT exibiu o filme em outras ocasiões, como em sua última exibição, em 2006, que foi um fiasco. A segunda fase do SBT entre 1983 e 1987 passou a apresentar programas populares, mas já buscando uma qualidade que ajudasse no comercial. Em 1983, J. Silvestre se desentende com o SBT e deixa a emissora. No dia 13 de abril de 1983 foi anunciado a ida de Sérgio Chapelin para o SBT, onde comandaria o Show Sem Limite, que iria bater de frente com o programa J. Silvestre, que tinha ido para a Bandeirantes. Na estreia de Chapelin, Show Sem Limite venceu a Globo, que exibia Vivo o Gordo e o seriado Casal 20. A Globo passou a boicotar comerciais de Chapelin, assim ele retornou à emissora no primeiro semestre do ano posterior, e Murilo Neri assumiu o Show Sem Limite. Em 23 de outubro de 1987, Silvio Santos interrompeu ao vivo o Noticentro para anunciar a contratação de Jô Soares, que ao ir para o SBT também passou a ser vetado na Globo. O humorista criticou Boni no Troféu Imprensa por essa razão. Entre 1988 e 1989, o SBT ainda tentou, sem êxito, a contratação dos então globais Xuxa, Renato Aragão 56 e João Kleber. Em 1989, Chico Anísio chegou a acertar a sua ida para o SBT, mas pouco tempo depois, a emissora carioca cobriu a proposta e Anísio permaneceu na Globo. Os ataques à concorrência não se restringiram apenas à Globo. A Bandeirantes foi desfalcada pelo SBT com as contratações de Flávio Cavalcanti em 1983 e 3 anos mais tarde a de Hebe Camargo. Silvio conseguiu tirar da Globo A Praça é Nossa em 1987 e tentou contratar
Sem êxito, Nerbelo e Juan Golias da Bandeirantes e Angélica da Manchete em 1988, e contratando Luiz Carlos Mia da Manchete em 1989. Ainda em 1988, o então editor-chefe do jornal Folha de São Paulo, Boris Kasoy, estreia apresentando o TJ Brasil, trazendo o conceito de âncora. A emissora francesa TF1 fechou um acordo com o SBT para a transmissão diária de 3 minutos de imagens geradas pela emissora no noticiário de Boris Kasoy. Em 17 de agosto de 1988, numa quarta-feira, o SBT havia anunciado, durante um mês, a estreia do Cinema em Casa com a exibição de Rambo programado para matar às 21h20, mas a TV Globo anunciou a exibição do filme Rambo II, A Missão no mesmo horário, na sessão Cinema Especial. Ao saber da tal manobra, a emissora de Silvio Santos foi categórica em cancelar a apresentação do longa, porém voltou atrás como estratégia, porque o telespectador do SBT sabia que a programação poderia sofrer alterações de última hora, mas quando o filme começou na Globo, inseriu o slide sobre o adiamento do filme. Assista hoje o filme do Rambo na Globo. Mas no dia 26 assista Rambo aqui no SBT. Rambo II rendeu índice de 61 pontos de audiência à TV Globo. Já no dia 26 de agosto, o SBT agendou a exibição do filme Rambo. A Globo exibiu um capítulo duplo da novela Vale Tudo, que terminou às 22h15. Para não ter que concorrer com o folhetim, o SBT paralisou a programação e exibiu por 50 minutos um slide com a seguinte mensagem: "Não se preocupe, quando terminar a novela da Globo, você vai ver Rambo." Assim, a emissora paulista venceu a Globo na audiência. Em 1988, a Globo contratou Gugu Liberato, que comandava o Viva à Noite, mas Silvio Santos, que apresentava problemas na voz, conseguiu convencer Roberto Marinho a rescindir o contrato. A multa da quebra de contrato não foi paga até 1989, quando a Globo usou seu departamento jurídico tomar as providências necessárias. O número de afiliadas do SBT em 1988 passou de 33 para 44 e continuou a aumentar nos anos seguintes, terminando a década de 1980 como a segunda maior rede de televisão do Brasil, exceto em alguns estados como o Rio de Janeiro, em que a emissora disputava ponto a ponto no Ibope com a Rede Manchete pelo segundo lugar. Animado com os resultados, a W Brasil lança para o SBT os slogans Liderança Absoluta do segundo lugar, Líder Absoluto da Vice-Liderança e Quem Procura, acha que. A receita publicitária cresceu em 15% com o investimento no público A e B. Em 1989, contrata Walter Avancini para elaborar seu departamento de teledramaturgia, estreando Brasileiras e Brasileiros, que foi um retumbante fracasso. A emissora ainda pretendia continuar a teledramaturgia e contratou Roberto Farias para a direção da nova novela da emissora, ainda sem título escolhido. Para o elenco, Roberto convidou o irmão Reginaldo Faria, além dos atores Eva Wilma, Carlos Zalho, Inês Galvão e Flávio Galvão. Todos tinham contratos ainda vigentes na Globo, mas apenas Flávio aceitou. Pouco tempo depois, o SBT demitiu cerca de 300 pessoas do núcleo de novelas da emissora e desmontou o departamento, devido à sua baixa audiência, e o núcleo de novelas é encerrado. Na entrada dos anos de 1990, o SBT tinha 1% de participação em audiência e um faturamento anual de quase 140 milhões de dólares. Ainda assim, em 1991, a emissora ainda operava no prejuízo e foi uma das principais empresas afetadas pelo Plano Collor. Em 1991, Silvio Santos recebeu uma proposta de venda da emissora por 150 dólares americanos. Milhões. Silvio Santos foi questionado por um dos diretores se queria vender a emissora, respondendo: "Não quero vender. E não recebo ninguém que queira conversar sobre a venda por menos de 300 dólares americanos. Milhões. Para reverter a crise, a emissora passa a oferecer opções de compras de espaço publicitário aos anunciantes.
contrata profissionais de marketing e vendas, investe em pesquisas e cria a Liderança Capitalização, cujo principal produto é o título de capitalização conhecido como Telecena. A programação qualitativa faz o SBT ter uma perda líquida de 22% de share, mas teve um aumento de 15% nas verbas publicitárias. A nova grade em comemoração aos 10 anos do SBT trazia Serginho Groisman com o programa Livre, Vovó Mafalda substituía Bozo com o programa da Remy, Festolândia com a ainda desconhecida Eliana, Hebe Camargo com Elas por Elas, Mozidisc com Virginia Navik, o jornalista popularesco Aqui Agora, Jornal do SBT com Lilian Whitfield, Grande Pai com Flávio Galvão, Sônia Lima, Débora Duarte e sua filha Paloma Duarte, Cláudia Melo, Patrícia Luquezzi e o clássico Topa Tudo por Dinheiro com Silvio Santos. Em julho de 1990, o SBT foi premiado com os programas Passa ou Repassa e Corrida Maluca no Grande Prêmio Mundial de Televisão, conferido pela rede japonesa NTV, em comemoração aos 40 anos da primeira transmissão de TV. O prêmio foi disputado por 15 emissoras de 9 países. A telenovela mexicana Carrossel estreia em 20 de maio de 1991, se tornando um sucesso imediato, chegando a registrar médias de 16 pontos no IBUPI na cidade de São Paulo, 20 pontos no IBUPI, e em 25 de junho de 1991, a novela chegou aos 26 pontos no IBUPI e conquistou a vice-liderança. Com 25% de share, Carrossel chegou a ter 27 pontos de audiência, chegando a ficar poucos pontos atrás de O Dono do Mundo no mês de julho. Além de Carrossel, há também mexicana Simplesmente Maria, estrelada por Victorio Rufo, registrava médias de 20 pontos, a maior audiência do SBT fora da programação de domingo. Embora tivesse audiência, as novelas mexicanas não eram bem vistas, para tanto a agência de publicidade W Brasil, que havia criado os novos slogans do SBT, fez um texto que foi veiculado nos principais jornais do país, citando a novela global de Corpo e Alma. Diago amava Bettina, que doou o coração para Paloma, que vai entregar seu coração a Diago. E depois é a gente que passa dramalhão mexicano. Para ilustrar a campanha, uma foto de Tarcísio Meira, que fazia Diago, de bigode, característica dos atores do México. Outra polêmica envolvendo a Globo foi em 1992, quando a emissora carioca demitiu a jornalista Danusa Leão pela mesma ter elogiado o TJ Brasil, os jornalistas Boris Casso e Lilian Whitfield e o programa Roletrando com Silvio Santos e também telejornais da Bandeirantes, sendo que o SBT se aproveitou do caso e estampou em capas de jornais. Em tom de brincadeira, um convite para que a jornalista fosse para o SBT, onde se lia: aqui você vai poder elogiar todos os que merecem, inclusive a Globo. Em 1992, o SBT fechou o primeiro quadrimestre daquele ano sem dívidas, sendo a primeira vez que isso aconteceu desde a criação da emissora, em 1981. A dívida do SBT foi constituída, segundo o então vice-presidente Guilherme Stoliar, no processo de formação da Rede Nacional, que em 1992 contava com 74 emissoras, e também dos investimentos na programação do canal. Além de um investimento pesado em equipamentos e atrações, ainda ajudou para o crescimento da dívida e inflação nos períodos compreendidos e as despesas e faturamento. Em 1987, o SBT faturava 40 milhões de dólares americanos. Em 1991, o número havia crescido para 130 milhões de dólares americanos. A expectativa para 1992 era de um faturamento de 150 milhões de dólares americanos. Em 1993, o programa Silvio Santos entra para o Guinness Book como o programa mais duradouro da televisão brasileira, com 31 anos ininterruptos no ar. Em 1994, deu início à construção do CDT da Anhanguera, o mais arrojado empreendimento realizado pelo Grupo Silvio Santos, um investimento na ordem de 120 milhões de reais. Em junho de 1995, o SBT alcançou a sua maior audiência na história da emissora até então. Foram 42 pontos de média, exibindo a final da Copa do Brasil de Futebol de 1995.
As instalações da emissora eram espalhadas por 5 bairros da cidade de São Paulo, sendo eles: Vila Guilherme, estúdios principais, Rua dos Camarés, Carandiru Fábrica de Cenários, Avenida Ataliba Leonel, Carandiru Teatro Silvio Santos, Sumaré Torre de Transmissão e estúdios secundários e na Via Anhanguera escritórios administrativos. Isso dificultava muito as operações da emissora e existia a necessidade de um local que pudesse centralizar todas as atividades da emissora. Além disso, eram corriqueiras as enchentes nas instalações da emissora, como a ocorrida primeiro em 26 de janeiro de 1987 e a segunda em 19 de março de 1991. Por isso, em 1996, o CDT da Anhanguera foi inaugurado no dia do aniversário dos 15 anos da emissora. Neste ano, consegue com exclusividade a transmissão do Oscar, os direitos da Fórmula 1 e a transmissão da sua última Copa do Mundo em 1998. O SBT tenta negociar a vinda de Boni, mas a Globo não permite a negociação. Marília Gabriela estreava no De Frente com Gabi em 1 de março. 87 Em 17 de maio de 1998, tem início a campanha do Teleton da ACDN. 8 de setembro é anunciado a contratação de Ratinho e o retorno de Eduardo Olafan, vindos da Acord. Neste ano, rumores e boatos sobre a venda da emissora começaram. A Televisa, a sua principal parceira de conteúdo e há anos interessada em ingressar no Brasil, apareceu como a maior candidata à posse do canal. Além dela, outros grupos, como Disney, Telef e Sony, embora exista o impedimento constitucional à entrada de estrangeiros no mercado brasileiro de telecomunicações, mas o próprio Silvio Santos já manifestou, algumas vezes, a intenção de levar o SBT a uma fusão com outros sócios. A partir de abril de 2000, o SBT assina parcerias com a Disney e o Warner Bros., garantindo à emissora mais de 1000 filmes. No pacote, estavam filmes como Matriz, O Sexto Sentido, Cidade dos Anjos, De Olhos Bem Fechados, A Rocha, Operação Dumbo, Ace Ventura 2, Marta Ataca, Caner, 101 Dálmatas, O Carteiro e o Poeta e Armageddon. O acordo com a Warner também incluiu diversas séries, como Um Maluco no Pedaço, Mortal Kombat, Conquest, Famílias por Ano. O SBT estreou o Cine Espetacular em abril com o filme Batman, de 16 da Globo. Em maio, com a exibição de Striptease na sessão, teve 32 pontos de média, com pico de 38 contra 12 da Globo na medição do Ibope. Em 2001, alcançou quase 47 pontos de média e picos de 55 na final do reality show Casa dos Artistas, o maior índice de audiência de sua história. Este programa teve outras 3 edições, 2 em 2002 e 1 em 2004. A partir desse ano, a emissora desiste de produzir o programa devido a vários processos judiciais movidos por acusação de plágio do formato de Big Brother da produtora holandesa Endemol. Em 10 de julho de 2003, a revista Contigo trouxe Silvio Santos na capa, onde o comunicador se dizia doente e afirmando que tinha vendido o SBT para Boni e a Televisa, sendo que ambos posteriormente negaram. Em 13 de julho, Silvio Santos entrou por telefone no Domingo Legal e conversando com Gugu Liberato, afirmando não passar de uma brincadeira. Atende o telefone que eu nem sabia o número ainda, e ouvi a pergunta se era verdade que eu ia me aposentar. Respondi as perguntas de uma forma que jamais iria imaginar que alguém fosse publicar. Foi uma brincadeira e não saiu como eu queria, e que passou a ser uma brincadeira de mau gosto. Depois de um prejuízo de 33,7 milhões de reais em 2003, o SBT fechou 2004 com um lucro líquido de pouco mais de 3 milhões de reais. Os executivos do SBT passaram o ano todo tentando evitar prejuízo. A emissora, apesar de demitir funcionários e cortar custos administrativos e de produção, só não fechou 2004 no vermelho porque teve uma reação espetacular no último trimestre, quando cresceu 25%, 180 milhões de reais, seu melhor resultado trimestral em anos. Durante 2004, Silvio Santos decretou o fim dos programas ao vivo no SBT, alegando que gravados eram mais baratos e economizavam. Em 2005,
Ana Paula Padrão fez reportagens na Coreia do Norte para o SBT Brasil, sendo o SBT a primeira rede brasileira a entrar no país. Em 5 de dezembro de 2004, exibiu pela primeira vez Harry Potter e a Pedra Filosofal através da sessão Cine Especial, e foi a última vez que a emissora marcou mais de 30 pontos de audiência. Após 25 anos com exclusividade nos seriados Chaves e Chapolin, em 26 de outubro de 2011, o canal infantil por assinatura Cartoon Network comprou a exibição das atrações. Em 2013, a emissora anunciou que seu faturamento em 2012 havia ultrapassado a marca de R$1 bilhão, valor nunca antes atingido, em grande parte devido ao sucesso da novela infantil Carrossel, que propiciou lucros multimilionários à emissora. Glenn Valente, diretor comercial da rede, disse que ela cresceu 10,3%, segundo dados da empresa Intermeios. Na época, o SBT possuía mais de 1,6 milhões de seguidores no Twitter e no Facebook. É a rede de televisão aberta com maior número de curtidas em sua página oficial, totalizando 8,5 milhões de seguidores. Em dezembro de 2013, o SBT anunciou a contratação do comediante Danilo Gentili e da equipe de seu programa na Band. O Agora é Tarde à Noite SBT, o comediante passou a apresentar o Da Noite com Danilo Gentili, que estreou em março de 2014. Com a estreia de Gentili no SBT, a emissora voltou a ter um Late Night Talk Show na Great, formato no qual introduziu no Brasil com o Jô Soares 11h30, exibido de 1988 a 1999. A emissora anunciou também o retorno do apresentador Otávio Mesquita para apresentar uma nova versão do programa Perfil que apresentara anteriormente no canal, chamada de OK Pessoal. Em agosto de 2014, na comemoração aos 33 anos do SBT, foi lançada uma nova versão de seu logotipo. No novo logo, os brilhos e os volumes em 3D dão lugar a uma composição 2D, que sobrepõe várias elipses coloridas, simbolizando a agilidade, a modernidade e o constante processo de evolução da emissora. Para Fernando Pelegio, diretor de planejamento artístico do SBT, o novo logotipo é uma evolução do anterior. No exercício do ano de 2014, o SBT teve faturamento acima de R$1 bilhão, fato que ocorre pela primeira vez na história da emissora. Em 2015, o SBT anunciou um novo acordo com a The Walt Disney Company, no qual previa a exibição de um bloco de programas produzidos pela companhia. O Mundo Disney estreou no dia 31 de agosto e desde então passou a ocupar 2 horas na grade de programação diária da emissora. A estreia do bloco acabou alterando o horário de exibição dos programas Bom Dia, Porte e Olho. No mesmo ano, o Vroom, programa sobre automobilismo, que era exibido desde 2008 em coprodução com a TV Alterosa, é substituído pelo Acelerados. Em agosto de 2016, Malma Bruschetta e Leão Lobo, vindos da TV Gazeta, foram contratados para comandar o programa vespertino Fofocando. O objetivo principal da nova atração era ampliar a vantagem de audiência do SBT sobre a Record, que no mesmo horário exibia o quadro, de formato similar, A Hora da Venenosa, dentro do jornalístico Balanço Geral. Tal resultado não foi alcançado em seus primeiros meses de exibição e a atração teve diversas alterações de horário. Inicialmente, era exibido às 14h15, depois começou a entrar no ar às 13h45, em seguida voltou para as 14h15, depois passou a ir ao ar às 13h15, voltando novamente às 13h45 em seguida, e na penúltima mudança, mudou-se para a faixa das 8 horas. O programa voltou a ser exibido durante a tarde em janeiro de 2017, quando mudou o nome para Fofocalizando. No mesmo ano, após o fim de Cúmplices de um Resgate, a emissora começou a exibir uma nova produção infantil, Carinha de Anjo, escrita por Leonor Correa, adaptada da novela mexicana Carita de Anjo. Os Palhaços Patati Patatá retornam à programação, agora com o semanal Parque Patati Patatá, já exibido pelo canal pago Discovery Kids. Também estreiam os realities BBK Brasil, Churrasco na Brasa, Corre e Costura com Alexandre Hershkovich e Duelo de Mães,
além da série brasileira A Garota da Moto, produzida pelo SBT em parceria com a Fox Networks Group e a Mixer. Para o início de 2017, a emissora planejava algumas mudanças na sua grade de programação aos sábados. O apresentador Raul Gil, que tinha sido dispensado no final de 2016, deveria encerrar seu programa no primeiro trimestre de 2017, dando lugar a um novo programa de Celso Portiolli. Desta forma, o Domingo Legal e o Sabadão seriam encerrados, com Portiolli encarregado apenas de apresentar a atração que daria lugar ao programa Raul Gil. Essas mudanças não foram efetivadas e Raul Gil acabou tendo a renovação de seu contrato com o SBT. O único programa que saiu do ar foi o Sabadão com Celso Portiolli, que foi encerrado em fevereiro. Outra mudança envolveu Otávio Mesquita, que passou a apresentar o Operação Mesquita. O apresentador tinha deixado de apresentar o diário OK Pessoal em setembro do ano passado, quando decidiu se dedicar integralmente ao seu novo programa, de periodicidade semanal. Insatisfeito com o horário, Mesquita pediu à direção do SBT que mudasse o horário do programa para os domingos, após o Conexão Repórter. A mudança foi aceita pela direção, que promoveu uma segunda mudança de horário. O programa ganhou mais um dia de exibição e passou a ser exibido às sextas e aos sábados. Outra mudança envolveu a série Arqueiro, que substituiu o horário antes destinado à sessão de filmes Cine Belas Artes. Também aos sábados, estreia o reality Fábrica de Casamentos, atração na qual se promove casamentos comandada por Cris Flores e por Carlos Bertolazzi. Nos domingos, estreiam o Acontece Lá em Casa, com a apresentação da atriz Gabi Ribeiro e sua mãe, a psicóloga Beth Monteiro, no qual ajudam 13 mães a melhorar o relacionamento com seus filhos, e o Tô de Férias, apresentado pelo ator Mário Frias, que faz viagens na companhia de sua esposa e filhos, além de ser responsável pela direção artística. A atração tomou o lugar do Turismo e Aventura, sendo que a empresa idealizadora do programa entrou com processo na justiça contra a emissora por quebra de contrato. Em 2021, o SBT comprou da Europa Filmes 35 filmes da franquia Os Trapalhões para exibir na emissora. Em 2023, após apresentar a edição de Carnaval do SBT Folia, o canal anunciou a contratação da jornalista Michê Barros para um projeto de nova revista eletrônica das manhãs com estreia prevista para 2024. Também para esse mesmo projeto, foi contratada a apresentadora Regina Volpato. Em 2024, o SBT contratou o Lucas Neto para criar o seu próprio programa baseado no canal dele chamado Lucas Tune. E sendo assim, a emissora estreou o programa SBT Apresenta Lucas Tune, que foi estreado na programação do SBT alguns meses depois, com vários episódios das séries originais do próprio Lucas Neto, como Os Aventureiros, A Escola Fantástica, Lucas e Di, Índio Cauê e Cauana, e até O Príncipe Lu, que foram produzidos no canal do Lucas Neto, pelo estúdio de produção dele chamado Lucas Tune Studios, anteriormente na época do final da década de 2019, até a década de 2020 do atual. Aquela estúdio era conhecida como Lucas Neto Studios, e atualmente o SBT está tentando o seu melhor para conseguir sua audiência de volta e recuperar os telespectadores perdidos com uma nova programação da emissora. E este foi o vídeo hoje aqui no Televisando, depois de 4 meses sem vídeo novo aqui neste canal. Mas agora estamos de volta aqui nesse canal novamente com este vídeo aí. Então muito obrigado por assistir este vídeo, e até no próximo episódio. Tchau galera!